Boa noite, irmãos e irmãs, família SEC, e a todos os nossos irmãos que nos acompanham todas as noites no nosso Evangelho, Preces e Radiações. Vamos pedir aos nossos sublimes instrutores que sempre nos orientam e nos socorrem, confiantes, renovados. Vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus, que é todo luz e verdade, que esteja conosco nessa noite de luz. Eu vou ler um trecho do livro Sublime Convite. Mensagem transformadora. A mensagem trazida por Jesus ao mundo tem essência transformadora. Sua presença alterou o cenário da antiga Palestina, refletindo até hoje em todo o planeta. Todos os que compreenderam a sua mensagem experimentaram profundas transformações interiores, deixando para trás velhos conceitos de vida. Pedro, o pescador de Cafarnaum, viu-se transformar por dentro ao contato com o Mestre, convertendo-se desde então em pescador de almas. Mateus, o coletor, sentiu que sua visão de mundo se alterou após conviver com Jesus. Maria de Magdala, assediada por espíritos inferiores, mudou sua maneira de agir ao conhecer as palavras libertadoras do Cristo. Zaqueu, o publicano, apresentou severa alteração espiritual, depois de memorável diálogo com o Messias. Nicodemos, o fariseu, passou a acolher novas ideias sobre a vida espiritual, tão logo recebeu importantes esclarecimentos do amigo Nazareno. Por ser uma mensagem de transformação, o cristianismo se fez pelo esforço sacrificial de grandes transformados. Hoje, os ensinamentos do Mestre perduram, não obstante terem passado quase 2000 anos. Sua tarefa é a de transformar os padrões morais da sociedade. Através dela, as criaturas podem experimentar paz interior, ainda que cercadas pelas dores. Com o Evangelho, o homem se liberta, conhecendo a verdade. Nossa principal meta, pois, continua sendo alcançar a transformação interior, a fim de que o Cristo possa viver em nossos corações, conduzindo-nos à paz e ao progresso. Que a paz de Jesus esteja conosco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já sendo velho?
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, eu te digo que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? João 3, 1-12. Boa noite, meus irmãos. Mais o Evangelho à luz da doutrina espírita. Em nossos comentários, ainda em relação ao capítulo 4, item 5, recordemos inicialmente quem eram os fariseus. Palavra vinda do hebraico parash, que significa divisão, separação. E é claro que no tempo de Jesus, os fariseus eram observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Tomados de ardoroso proselitismo, inimigo das inovações, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulhoso e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Sentiram-se, pois, atacados por Jesus, que ensinava e vivia exatamente o contrário. Nicodemos, talvez por ser uma pessoa principal entre judeus, doutor da lei, procurou Jesus, interessado no que dele ouvira falar, no escuro da noite, para não ser visto, diga-se de passagem. Conhecedor da lei, trata Jesus como mestre, considera-o enviado por Deus pelos seus milagres e demonstra interesse em conhecer os ensinos de Jesus. Ele, Nicodemos, era fariseu, mas não tinha as características dos fariseus. Era diferente e tinha bom senso. Nesta passagem da vida de Jesus, vemos uma vez mais que seus ensinos devem sempre ser interpretados sob a tônica da vida eterna, que não fazia parte das preocupações farisaicas, mas envolvidos em cultos e comportamentos exteriores. Jesus lhe diz que somente entrará no reino de Deus aquele que nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Na continuidade dos estudos de cada item a seguir, veremos de forma mais profunda e de fácil entendimento tudo que Jesus falava com Nicodemos sobre a lei divina da reencarnação. O espírito, sendo imortal e perfectível, tem de renascer tantas vezes quantas forem necessárias para atingir seu destino, ser perfeito. Como afirmou Jesus, sedes perfeitos. Evidentemente que, enquanto está o espírito fazendo sua evolução no decorrer dos milênios, precisa de alvos menores a serem perseguidos, alvos estes que, na medida em que forem sendo atingidos, estimulem e favoreçam o esforço na continuidade dessa caminhada para o alvo maior. Então, essas palavras de Jesus devem nos estimular a cada existência a irmos nos desfazendo das nossas imperfeições
despojando-nos do homem velho, renovando-nos, renascendo para o bem, no bem pelo bem. Lembremos que a lei da reencarnação, ideia que já existia entre muitos homens na Terra, muito tempo antes de Jesus. E é claro, o Cristo, de uma forma amorosa e fraterna, quando é visitado por Nicodemos. Nicodemos é abraçado, esclarecido, e se sente naquele momento aquela energia tão amorosa, compreendendo assim a sua relação íntima com o Pai Celestial. O quanto este Pai é, sim, misericordioso infinitamente. Sigamos com Jesus, muita paz. Vamos para a fluidificação das águas. 1 minuto com Jesus Pastorino, nosso Pai. Imagine Jesus resplandecendo como um sol, a conversar com Deus. Sinta a força destas palavras. Perceba o magnetismo desta expressão. Jesus falando ao Criador. A frase está no plural e é carregada do melhor sentimento. É um símbolo de fraternidade. Pai nosso, ou seja, Pai de todas as criaturas. O Jesus, o Deus de Jesus é o verdadeiro Deus, fonte de todo bem e de toda luz, de toda verdade e de toda paz. Bom e gratificante é saber que o Deus do infinito amor é nosso Pai. Assim, nosso Pai, pedimos as energias balsâmicas, restauradoras, energizantes para os nossos irmãos que das águas tomarem, que eles se sintam fortalecidos, cheios de fé, de coragem, de perseverança. Agradecemos, Pai, por toda a bênção derramada na noite de hoje a todos os nossos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja.